Imaculada do Espírito Santo, pelo poder que o Eterno Pai te deu, sobre anjos e arcanjos, enviai fileiras de anjos, com o chefe São Miguel Arcanjo, para livrar-nos do maligno e curar-nos. Vamos rezar com mais força. Imaculada do Espírito Santo, pelo poder que o Eterno Pai te deu, sobre anjos e arcanjos, enviai fileiras de anjos, com o chefe São Miguel Arcanjo, para livrar-nos do maligno e curar-nos. Amém. Boa tarde! Tá todo mundo animado ou já estão cansados? Firme e forte? Que bom! Então hoje, com o Padre Douglas, nós vamos falar daquela que é a dona da casa. Quem é a dona da casa na Aliança de Misericórdia? A Imaculada. Né? Tivemos essa alegria, né, Padre Douglas, de falar de Maria, né? Desse sim que dá força, dá vida para o nosso sim. E para a gente começar a falar de Maria, né, de falar da Imaculada, a gente está numa festa linda, né? 25 anos. Quem está fazendo 25 anos aqui, fala eu. Que pouquinha gente. Quem está fazendo 25 anos, diga eu. Eu! Então, há 25 anos atrás, quando nem existia ainda a Aliança de Misericórdia, nós fomos para um retiro em Atibaia. Estava o Júlio, o Eduardo, eu estava lá. E a gente se encontrou com o Padre Henrique, o Padre Antonello, para decidir se eles dariam sim para a Aliança de Misericórdia. E foi muito interessante, porque quando a gente estava lá, né, nós éramos um bando de jovens. O Júlio tinha até cabelo, gente, eu também tinha, né, porque agora não tem mais. E a gente começou a sonhar com a Aliança de Misericórdia. Né? Como seria o trabalho com os jovens, como seria o trabalho com as crianças, com os casais, os nossos encontros querigmáticos. E a gente sonhava. Mas uma coisa que ficou muito marcada no nosso coração é que por várias vezes, por vários momentos, Maria nos dizia assim: eu vou caminhar lado a lado com vocês, ensinando todas as coisas. E uma das profecias, né, quem teve foi a Maria Alves, uma grande irmã da Aliança. Maria dizia assim: eu irei com vocês caminhando lado a lado. E a gente experimenta isso na Aliança, né? Que Maria, a nossa mãe, a nossa fundadora, ela caminha com a gente, ela vai lado a lado nos ensinando. Muito interessante, porque há um tempo atrás, alguns de vocês já conhecem essa experiência, porque Deus confirma aquilo que Ele fala com a gente, amém? E em uma das nossas casas, nós acolhemos o Ramiro, um senhor muito simpático que mora lá em Piracicaba. Quando você chega lá, ele quer uma moedinha. Sempre ele pede uma moedinha. Mas uma vez ele me deu uma moeda, eu fiquei muito emocionada. Mas quando ele morava ainda lá em Salto, né, junto com a primeira casa em Salto, ele queria sempre ir embora. Sempre ele queria ir embora. E uma vez os missionários perceberam que ele já não pedia mais para ir embora. E perguntaram para ele, né, Douglas, mas Ramiro, por que você não quer mais ir embora? O que aconteceu? E ele disse assim, presta atenção aqui, Aliança de Misericórdia. A dona da casa me disse que o dia que era para eu ir embora, ela mesma iria me dizer. E os missionários falaram, mas quem que é essa dona da casa, né? Mostraram foto de várias missionárias. E ele falava, não é essa. E quando ele viu a imagem da Imaculada, ele disse, esta é a dona da...
Então, meus irmãos, filhos da misericórdia, quem manda na aliança de misericórdia, quem é dona da casa, quem fundou a aliança de misericórdia, é a Imaculada do Espírito Santo. Uma salva de palmas para ela. E nós queremos olhar, né, junto com o Padre Douglas, nós queremos olhar para essa imagem da Imaculada. Nós tivemos a graça de o Padre Edson, que está aqui. Onde está o Padre Edson? Sumiu. Ali é o Padre Edson. Faz assim, Padre Edson. Ele inscreveu esse ícone da Imaculada. Um ícone lindíssimo. Vou que até pegar retrata aqui a nossa dona da casa. Vamos aplaudir também esse presente para os 25 anos da aliança. E meus irmãos, a Imaculada, ela nos ensina sempre. Quando nós estávamos bem no inicinho da comunidade, a gente nem sabia direito como fazer, né? O TK, o Caná, né? Os encontros de cura, as missas de cura, era tudo muita novidade para nós. Mas Maria nos ensinava como fazer. E teve um dia que a gente foi convidado para uma missão lá em Tietê, né, uma cidade aqui do interior de São Paulo, e nós fomos com o ônibus, porque as pessoas que nos convidaram disseram que na cidade ia ter 100 mil pessoas a mais. Imagina a nossa alegria de ir evangelizar 100 mil pessoas que estariam a mais naquela cidade. E nós fomos com o ônibus, chegamos lá num sábado, todo mundo feliz porque iria evangelizar. No domingo, quando nós chegamos na praça, aquela multidão, aquela maré de pessoas. Eles iam da praça até o rio, tocando samba e bebendo. E voltava, subia e descia nessa avenida. E a gente cantava, gente. O Júlio canta bem, não canta? O Eduardo toca bem a bateria. O André estava lá também. Gente, ninguém nem olhava para nós. Sabe que ninguém, parecia que a gente era nada naquela praça. E um certo momento eu comecei a ficar enfesada, né, Vitalina? Falei, gente, nós viemos aqui para anunciar o Evangelho e ninguém vai olhar para nós. Peguei o microfone e comecei a andar no meio do povo. Hoje, o povo nem falava assim, quem são esses idiotas? Eles nem olhavam para a gente. E um certo momento, eu vi uma lata de lixo. Essa lata de lixo era de cimento. E eu subi em cima dessa lata de lixo e comecei a proclamar palavras de ciência, de cura e libertação. Mas nada resolvia. E estava passando um jovem, tocando samba, e ele lá sambando, né, gente? Todo bonitão lá. E eu falei para ele assim, Deus te chama. E, gente, nada aconteceu, né? Ele me olhou, acho que ele nem me viu, continuou sambando e foi embora. E a gente voltou daquela missão muito frustrado. E eu falei, Nossa Senhora, Imaculada do Espírito Santo, o que aconteceu? Que a gente veio aqui e não aconteceu nada. E aí passaram-se um tempo, a gente foi convidado para pregar um retiro em Piracicaba. E esse jovem que escutou Deus te chama, estava passando na calçada, quando ouviu a minha voz, e lembrou da minha voz, aquela mesma voz que estava lá em Tietê. E esse jovem entrou lá dentro do ginásio, perguntou quem nós éramos, nós nos apresentamos da Aliança de Misericórdia, e esse jovem é o Padre Rodrigo. Pode aplaudir, é o Padre Rodrigo. O Padre Rodrigo, por que eu estou contando isso? Porque quando Maria nos leva em um lugar,
ela nos leva porque existe um propósito do seu filho para aquele lugar, amém? Então Maria sempre fez isso com a gente, sempre fez isso. Desde o início da comunidade, é ela que nos ensina como evangelizar, como nos comportar. Ela nos ensina essa vida simples, essa vida humilde. E eu queria convidar todos vocês agora a olhar para a imagem da Imaculada, porque a imagem da Imaculada, ela tem muitos símbolos, né? Tem um livro que o Padre Henrique escreveu sobre ela. Quem é da Aliança e não conhece esse livro, Padre Evandro, que a gente faz, né, Padre? Tem que ler esse livro, hein, gente? Porque conta tudo sobre a Imaculada. E aqui nesse livro, o Padre Henrique, eu costumo pensar, porque na carta aos Coríntios está dizendo que nós somos uma carta escrita por Cristo, não com uma caneta de tinta. Presta atenção aqui, irmãos. Mas pelo Espírito Santo de Deus. E quando os nossos fundadores estavam desenhando essa imagem, não foi uma caneta qualquer que desenhou essa imagem. Foi o próprio Espírito que foi conduzindo a mão do Padre Henrique, e ele deu vida àquela que é dona da nossa casa. E eu queria convidar vocês a olhar para essa imagem, para esse ícone, porque Maria, ela vem dançando, né? A imagem, Maria vem dançando, só que ela vem dançando segurando o coração de Jesus. Esse coração não é de Maria, esse coração é o coração de Jesus. E Maria, ela vem dançando, mostrando o coração de Jesus. E é esse coração que Maria nos ensina a responder o nosso sim. O que é esse coração aqui apresentado por Nossa Senhora? Qual é o carisma da Aliança de Misericórdia? Qual é o carisma da Aliança de Misericórdia? Não entendi nada. Qual é o carisma? Ser testemunhas. Testemunhas. Ô, gente, vocês estão dormindo ou vocês não sabem? Vamos lá de novo. Qual é o carisma da Aliança de Misericórdia? Ser testemunha da misericórdia. Então Maria nos ensina a olhar para esse coração com a leveza de quem experimentou a misericórdia, de quem experimentou esse amor e quer levar esse amor para o mundo através dos raios da misericórdia. Aqui entre nós tem muito testemunho lindo, né, gente? Mas tem um de Alfenas, que não sei onde que ele está, o Cícero. Ele não, acho que não chegou ainda. Mas o Cícero, quando chegou na nossa comunidade, no ano de 2001, ele dava medo, gente. Cadê o Cícero? Ah lá o Cícero, gente. Uma salva de palmas para ele, que agora ele é famoso. O Cícero, quando chegou na Aliança de Misericórdia, você já estava... O Padre Evandro sumiu. Ele dava medo, gente. Eu corria dele, eu falava, Maria Paula, como que a gente vai ficar no mesmo lugar que esse homem? Porque dava medo. Mas o Cícero, pelo sim de Maria e pelo nosso sim, ele entrou dentro desse coração de Jesus e foi fecundado por esse amor de misericórdia. Ele foi fecundado por esse amor que transforma. E hoje o Cícero é testemunha da misericórdia lá em Alfenas. Amém? Meus irmãos, a aliança nasceu para isso. A aliança nasceu
para que Maria nos ensinasse a ser testemunhas dessa misericórdia, ser testemunhas desse amor que transforma, que transformou a minha vida e que transformou a sua vida. Estar na aliança de misericórdia significa que a gente está aqui dentro desse coração. Que a gente está dentro desse coração e que a cada momento, a gente é testemunha dessa misericórdia através do arco-íris. E é isso que nos ensina tanta coisa. Lá em Salto, o Padre Douglas está lá agora, a gente tem uma missa toda quinta-feira. E o ano passado, em uma das missas, uma mulher foi carregada até a igreja, onde a gente estava celebrando a missa. Ela tomava 13 remédios para depressão. Mas quando passou esse coração, Jesus falou para ela assim: minha filha, você não precisa viver desse jeito. E ela sentiu um fogo dentro dela. E ela foi curada. Porque Maria nos ensina a levar cada um para o coração. Maria gerou esse coração. E nós somos gerados aqui dentro desse coração. Amém? Boa tarde, festa das tendas. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: você foi gerado no coração misericordioso de Jesus. E sabe, Aveline, quando você vai contando a história, não é? E vocês sabem que a Aveline tem assim, se a aliança tem 25, ela já tem muito mais, não é? De aliança de misericórdia, né? Mas quando nós vamos ler na história, aqui a gente não quer se deter na história. Portanto, se quiser saber da história, vai lá na lojinha e adquira o seu livro, tá bom? Mas é muito profundo, quando no carisma da Aliança de Misericórdia, Nossa Senhora, ao apresentar o coração de Jesus, e desse coração saem esses raios para toda a terra, e nós somos essa expressão. Quando eu penso nesse mover de Jesus, e quando ao longo também, toda a Mariologia vai despontar numa profunda cristologia, ou seja, Nossa Senhora sempre nos conduz a Jesus. E quando a Eveline vai contando os vários testemunhos, seja do Padre Rodrigo, seja aqui dos músicos, seja do Cícero, eles precisaram de Maria do lado. O Cícero encontrou a Inês, que foi uma boa Maria, né? Graças a Deus para sustentar. Mas todos nós precisamos entrar também nesse mistério. Pela manhã, o Padre Pedro nos introduziu na escola do Espírito, sim ou não? E agora, a partir dessa escola de Maria, nós também somos formados, gerados, para chegar à estatura de Cristo, a imagem do homem perfeito. O carisma da Aliança de Misericórdia encarnado tem um rosto, sabe qual é? Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim: é você o rosto desse carisma. Nós somos então essa presença encarnada no meio de nós, a presença viva desse coração. Irmãos, quando eu fui lendo um pouquinho da história, né, junto com a Eveline, que foi muito paciente comigo, né, tentando entender como que nós pregaríamos aqui, coitado, mandava mensagem, ficava dias sem responder, né, mas uma coisa era fato: a comunhão feita no coração de Jesus é o que nos impulsiona a levar o carisma para frente. E não foi diferente no início da aliança, quando eles desenham a Imaculada do Espírito Santo. E eu falei com a Eveline, ela falou assim: eu amo a imagem da Imaculada. Falei: Eveline, mas eu quero levar o ícone da Imaculada. Aí a gente fez uma comunhão, então vai ter as duas, a imagem e o ícone. Falei: sabe por quê? Quando eu fico imaginando o padre, a Maria Paula, o Padre Henrique, o Padre Antonello, naquela sala rezando, e como uma criança que é conduzida por um pai, assim também como aquele lápis na mão de Deus, como diz Santa Teresinha, foi também o lápis na mão daqueles três, conduzindo com a oração
e fazendo esse rascunho da Imaculada. O Padre Queda, que desenhou esse ícone, ele faz muito rápido. Mas normalmente um ícone se leva dias. Não se faz fora da oração, porque ele traz a presença de Jesus. Jesus, em cada mistério do ícone, revela um profundo, mas um profundo ato de amor. Cada desenho, cada pincelada, Jesus vai falando ao coração. E desde ali eu disse, Jesus tinha pressa da aliança de misericórdia. Porque se você demora um mês para fazer um bom ícone, aqueles 3 em comunhão fizeram, sei lá, em meia hora, 1 hora de oração, não é? Mas quanto mistério existe na imagem da Imaculada, no ícone da Imaculada, quanto mistério é passado para nós. E junto com a Eveline, nós queríamos então dar 3 passos muito importantes nesse caminho da Virgem Maria, porque como já está aqui atrás de nós, vocês já leram, no sim de Maria, nós respondemos a nossa... Qual é a sua vocação? E aqui a gente não está falando de ser freira, de ser padre, de ser de aliança, de vida, amigo. Nós estamos falando qual é a nossa vocação como movimento. Ao longo desses 25 anos de Aliança de Misericórdia, como a exemplo de Maria nós respondemos essa vocação. E se esse primeiro mistério nós escolhemos então, Eveline, falar do coração de Jesus, fonte do nosso carisma, agora nós queremos dar um segundo passo, que Nossa Senhora nos conduz para o despertar. Como eu já disse, todo mistério, tudo que nós falarmos de Maria, se desponta em Jesus. E uma segunda e bonita espiritualidade, que a Imaculada do Espírito Santo nos dá como carisma, é a graça de ser uma nova alvorada. Mas, irmãos, o que é a alvorada? Quando nós realmente começamos a contemplar o dia, é quando a noite vai ficando para trás. É ou não é verdade? Sim ou não? Alguém aqui já precisou passar pela noite, sim ou não? Sim? E eu quero te dizer que se você passou pela noite, mas conduzidos por Maria, chegou na alvorada, é porque dentro desse carisma e a partir desta imagem, Nossa Senhora foi nos conduzindo. E por isso talvez que eu quis representar aqui no ícone, vocês veem que atrás da Virgem Maria, vai surgindo os raios como de uma alvorada, como de um amanhecer. Esta mulher vestida de sol, ela carrega um novo tempo para nós. 25 anos, bodas de prata, é uma grande festa, mas também já carrega grandes histórias. E Nossa Senhora, quando vem nos apresentar a alvorada, ela nos ensina como ter a esperança. Ela é a mãe da misericórdia, ela é a mãe da esperança. Existe um ato muito bonito, que nós aprendemos na Mariologia, e que ontem o Padre Paulo Ricardo começou a nos introduzir. Ele falava de uma nova e eterna... Fala forte! Uma nova e eterna... Aliança. Aliança. E com muito gás ele falou, e essa é a aliança de misericórdia. E quando eu fiquei olhando e ouvindo aquela pregação, eu não estava aqui, cheguei ontem à noite, eu falei, é verdade. A primeira aliança é feita com Abraão, sim ou não? E o que Abraão precisa fazer? Sai da tua terra, não é assim? Caminha, vai, é ou não é? Mas ele precisa deixar para trás e imular o seu filho, sim ou não? Sim ou não, povo de Deus? Eu sei que está depois do almoço, mas vamos se esforçar aí, tá bom? E Abraão, quando precisa entregar Isaac, naquela primeira aliança, a gente tem a figura, não é assim? A gente tem a figura de Abraão que está subindo, segurando na mão o quê? Uma tocha, não é? A gente tem a figura de Isaac que está carregando o quê? A lenha do sacrifício, não é? E os dois estão subindo um monte, o Monte Moriá. E lá em cima vai acontecer um grande sacrifício. Abraão precisa entregar o seu filho. Mas Abraão faz uma fala profética. Onde está o holocausto? Isaac pergunta e Abraão responde, Deus proverá.
E Deus proveu, sim ou não? Na segunda aliança nós temos um relato parecido. Jesus está subindo o Calvário, ele é o Filho, carregando a lenha ou o lenho da cruz, não é? Para aquele grande holocausto, aquele grande sacrifício. Tudo que Deus precisava, ele providenciou, ele proveu. Mas teve uma coisa que Deus não poderia prover. O que era? A tocha, a fé que Abraão carregava. Esse dependia de um homem ou de uma mulher. E naquela subida do Calvário, a tocha que não era mais uma matéria, mas era uma pessoa, era a Virgem Maria, que dando o seu sim, não voltou atrás. Deus providenciou todo o necessário, mas existe uma parte que é minha e que é sua, e que é nossa como carisma. O passo da fé. E a fé nos faz passar por essa alvorada. Quando eu penso no início da Aliança de Misericórdia, Eveline, e hoje lendo sobre a alvorada, eu lembro da experiência que nos inícios da aliança, eu ouvia sobre Maria desolada, não é? E quando a gente ouvia de Maria desolada, era assim: nós precisamos levar Maria para casa. Hoje nós comemoramos, né, um grande apóstolo, Lucas, o iconógrafo. Parabéns para os médicos também que estão aqui no meio de nós, né, médicos de almas. Mas ele também carrega toda essa espiritualidade mariana. E como que é bonito quando nós vamos entrando e reconhecendo em Maria essa chama que não se apaga. Deus, para cumprir o plano de salvação, precisa do sim de um homem, de uma mulher. O nosso sim leva crédito à vontade de Deus. Meus irmãos, o sim que Maria deu não foi um sim cronológico. Todo mundo lembra o dia que foi chamado por Deus, sim ou não? O seu sim começou naquele dia. Mas o seu sim Deus já tinha te pedido antes, e hoje Ele continua contando com o seu sim. O sim de Maria foi o sim que Eva não deu. O sim de Maria foi o sim para que a fé se cumprisse e Ele pudesse fazer a segunda, que é nova e eterna aliança. O sim de Maria chega até lá em Apocalipse, como a perfeita figura da esposa, da igreja, perfeita discípula. Ela está pronta, junto com o Espírito, para receber a glória de Deus, e ela recebe. O sim de Maria é cairótico, porque ele é colocado dentro do plano de Deus. Quando você deu o seu sim a esse carisma, qual sim você deu? Um sim cronológico, que pode acabar, ou um sim cairótico, que continua a cumprir a vontade de Deus? Meus irmãos, nós temos um sim, e esse sim é suficiente para que a vontade de Deus se cumpra. Ao longo da vida nós vamos ser provados no nosso sim, mas é aquele sim que nos sustenta. Não tenha medo de dar o seu sim a Deus. Padre, mas está difícil, está ficando apertado, o grupo está minguando. Não tenha medo de dar o sim. Tenha medo quando você der o seu primeiro não a Deus. Por isso que Maria nos ensina através desse sim a permanecermos. E na escola de Maria, os nossos padres nos lembram isso. Desde o começo desta obra, Deus Pai nos confiou a Maria. Por isso escrevemos em nossos estatutos: reconhecemos a maternidade de Maria aos pés da cruz. Pelo poder da palavra de Maria, ela acolheu, gerando-nos como filhos no Filho. Mulher, eis o teu filho. É no Calvário que o coração de Maria, transpassado pela espada de dor, acolheu como cálice de amor, cálice da nova e eterna aliança, cada um de nós, para nos gerarmos a vida nova em Cristo. Muitas vezes nos perguntamos, como poder e onde encontrar as respostas para a vontade do Pai? O lugar mais certo e seguro aos pés da cruz. Maria desolada pede-nos de estar com ela no silêncio para compreender a vontade de Deus. É no alto da cruz que Jesus revela os mistérios do Pai que nos ama e revela como chegar a realizar a própria vida, a própria existência nesse mundo. Quando nós falamos da alvorada, nós falamos da passagem da noite
para o dia. A alvorada, a aurora, só se tem sentido no mistério pascal, quando o Senhor não morre, mas entra com a nossa condição na vida eterna. Nossa Senhora, como esplendor desta alvorada, quer dizer que o sim dela concretizou a vontade de Deus. É somente quando você passa por aquela noite mais profunda, por aquele sofrimento mais profundo, mas escolhe permanecer com Maria, que nós contemplamos a luz do ressuscitado. Nós precisamos ainda de mais 25 anos, 100 anos, 1000 anos, e ainda assim nós continuaremos cantando a alegria desse novo tempo, dessa aurora que Nossa Senhora nos apresenta. Por isso vamos juntos confiando no coração de Maria, mas também nos consagrando ao coração de Jesus. Avante, à frente, dentro desse carisma tão bonito. Não tenha medo de dar o seu sim, porque Ele está concretizando essa obra. Amém. Olha para quem está do seu lado e fala assim: meu irmão, você está entendendo? Meu irmão, você está entendendo? Ser da aliança de misericórdia. Ser aliança de misericórdia. Precisa de sim constante. Precisa de sim constante. E ainda olhando para a imagem da Imaculada e respondendo a esse sim junto com Maria, nós temos uma outra imagem que nos fala muito, que é a imagem do Espírito Santo. Ontem, quando o Fábio Lira pregou, ele falou do avivamento como misericórdia. Hoje o Padre Rodrigo de manhã falou que hoje seria um dia de Pentecostes, de Espírito Santo. O Padre Pedro nos introduziu na escola do Espírito. A Aliança de Misericórdia tem 4 escolas, que é ela que nos sustenta. A escola dos pobres, da palavra, a escola do Espírito e a escola de Maria. Mas na escola de Maria, o Espírito Santo está presente. Meus irmãos, porque onde Maria passa, onde tem a pisada dela, porque ela vai nos ensinando todas as coisas, tem um rastro do Espírito Santo. E nós como Aliança de Misericórdia, nesses 25 anos, temos que entender isso, porque nós estamos só começando. Esses 25 anos, talvez eu não vou estar para comemorar bodas de ouro, né, Jay? Mas vocês vão estar. Esse rastro... Se Deus quiser. Eu vou estar, Evelina. Você se vai Deus estar, quiser. né? Eu corro o risco de não estar. Mas nesses 25 anos, nós precisamos de continuar deixando o rastro do Espírito Santo. Nós temos que ser como Maria. Ela nos ensina isso. Vocês já se perguntaram por que a nossa imagem é imaculada do Espírito Santo? Vocês já se perguntaram por que todo terço a gente precisa de rezar Imaculada do Espírito Santo? Porque, meus irmãos, a gente trabalha, a gente evangeliza aonde ninguém quer ir. E a Imaculada, ela pede que a gente deixe esse rastro de misericórdia nesses irmãos que a gente encontra. Como não se comover com a experiência que a Jéssica contou hoje de manhã? Porque aonde Maria está, ela deixa esse rastro. Porque o Espírito Santo é o esposo. Foi aquele que fecundou Maria na encarnação. Então, onde ela passa, ela deixa um rastro do Espírito. Onde missionário da Aliança de Misericórdia passa, tem que deixar um rastro do Espírito. Então, meus irmãos, não dá para a gente ficar brincando mais de casinha. Não dá. A gente precisa assumir o nosso carisma. A gente precisa de responder com Maria o nosso sim, a nossa vocação. E Maria, ela vai nos dizer assim:
filhos da misericórdia. Quem é filho da misericórdia? Aí fala, eu. Mas tá xoxo, hein, Tati? Quem é filho da misericórdia, diga eu. Eu sou o filho da misericórdia. Então é você que Maria pede com a sua vocação de deixar um rastro do Espírito Santo. Seja em qual evangelização você faz parte, seja em qual cor do arco-íris você faz parte, não importa, mas o nosso chamado, deixando esse rastro do Espírito, é levar para a humanidade um Pentecostes de misericórdia. Aí sim, meus irmãos, nós vamos estar respondendo, junto com Maria, a nossa vocação. Não sei se vocês conseguem agora ir lá na cidade de vocês, Manaus, Ceará, Piracicaba, São José dos Campos, enfim, ir lá e pensar assim, aonde eu tenho deixado o rastro de misericórdia? Aonde a misericórdia tem alcançado? Como que eu estou fazendo para deixar esse rastro? Infelizmente, né, ou felizmente, a gente tem que ficar contando a história que a gente viveu, né, Tati? No início da aliança, gente, a gente não tinha nada. Quando eu sou mineira, né, de Viçosa. Quando eu estava saindo de Viçosa para ir para São Paulo, o padre Antonello me ligou e falou assim, Eveline, não tem casa para vocês mulheres. Eu falei, padre, se Deus me chamou para começar a aliança junto com vocês, eu estou indo. E eu cheguei em São Paulo, não tinha nada, gente. Não tinha casa para morar, não tinha nada. Só depois de eu fiquei 1 mês e meio na casa da Bia e do Fernando, não sei se eles estão aqui, porque não tinha casa para nós mulheres, nós missionárias morarmos. A gente começou do nada. Mas uma coisa a gente tinha certeza, porque isso o padre Henrique e o padre Antonello passávamos para nós, que a gente precisava de olhar para Maria e de viver esse Pentecostes que o Espírito Santo nos pede para hoje. Esse Espírito de misericórdia, esse batismo, esse Pentecostes de misericórdia. E o convite é de levar Maria para casa. No Estatuto, no parágrafo 33, diz isso. Unimos o nosso sim ao sim de Maria, que no alto da cruz diz, filho, eis a tua mãe, mãe, eis o teu filho. E o discípulo a levou para casa. Mas acolher Maria em casa, meus irmãos, precisa ter a coragem de entrar nesse mistério de ser gerado. E Eveline, enquanto você falava isso, me despertou uma lembrança. Nós precisamos viver a vida no Espírito. Nos tempos atuais, isso tem sido muito mais gritante, urgente. Não ficar presos, não ficar caçando pelo em ovo. Viva a vida no Espírito. 25 anos. Uma vez eu ouvi dizer isso. Quando nós damos o nosso sim, nós damos um sim impulsivo. Não é verdade? Eu saí da minha casa muito jovem. Eu também. Pois é, não é? E quando nós saímos de casa, nós damos aquele sim naquele impulso para fazer a vontade de... Mas qual é a vontade de Deus? A gente não sabe, não é? Aí a gente tem a coragem de ir sem casa, não é assim? A gente tem a coragem de ir. Mas depois de 25 anos, meus irmãos, você já sabe para que você está dando o seu sim. É quando você olha a realidade da tua casa, da tua cidade. É quando você olha a realidade da nossa nação. É quando você olha a realidade do mundo. E você permanece fiel no seu sim. Nós podemos começar com um sim impulsivo. E aquele sim é necessário, porque ele é um sim no Espírito. Mas nós só vamos perseverar naquele sim do Espírito. Não somando, mas confiando na providência de Deus. Assim é o Pentecostes de misericórdia. Nesses 25 anos, o que nós pedimos para Deus é isso. Que o Pentecostes de misericórdia aconteça no meio de nós.
Desde o início do ano nós estamos meditando esse de volta à casa do Pai, esse jubileu que é o perdão, não é verdade? Se isso não for o Pentecostes de misericórdia, o que vai ser? Mas enquanto nós ficarmos parados, caçando pelo em ovo, em pouca coisa, né? Meu filho, Deus tem muito mais. Olhar o Pentecostes de misericórdia é se unir, é dar as mãos, me dá sua mãozinha aqui, Eveline, é levar Maria para casa e com Maria assumir todos aqueles que são filhos dela. Não importa quem seja, quem esteja à tua direita, à tua esquerda, não importa o que Deus vai te pedir, viva a vida no Espírito. Para que o Pentecostes de misericórdia aconteça, nós precisamos estar unidos, reunidos no único desejo, mas Maria precisa estar no meio de nós. A mãe de Pentecostes, ela que desponta a aurora, que nos leva para casa. Não tem como nós continuarmos anunciando a misericórdia, tirando o povo da escuridão e trazendo para a luz, vivendo a aurora, se nós não vivermos a comunhão, onde o Pentecostes acontece, onde a presença acontece, onde a Imaculada foi desenhada, diante de 3 pessoas, 2 padres e a Maria Paula, unidos, viveram a experiência de um Pentecostes, de ver, de desenhar aquilo que hoje está se concretizando no meio de nós. Nós precisamos na vida do Espírito. Para de justificar a tua entrega. Para de somar para ver se você vai dar conta ou não. Viva a vida no Espírito. Deixa Deus conduzir como conduziu o desenho da nossa fundadora. Se desde o início, guiado por aqueles 3 miseráveis, mas eu acho que menos do que eu, né? Os 3 são mais santos do que eu, com certeza, não é? Mas se na mão daqueles 3 miseráveis, Deus assim já desenhou o nosso carisma, porque hoje nós queremos tomar o lápis da mão e desenhar do nosso jeito. Para que o Pentecostes aconteça, nós precisamos continuar confiantes que é Deus que está desenhando a nossa história. Vamos viver a vida no Espírito. Nesse novo tempo, um tempo de misericórdia, esse Pentecostes de graça. É isso que nós desejamos. Nesse livro que Jesus fala ao coração de um sacerdote, parece que ele está falando para nós, filhos da misericórdia. Quem é filho da misericórdia aí fala, eu sou. Eu sou. Acorda quem está do seu lado e fala, meu filho, acorda para ser um filho da misericórdia. Presta atenção, abre seu ouvido aí, escuta o que Jesus está dizendo. Clama pelo Espírito Santo com profundo desejo. Preserva teu coração puro. Minha mãe está contigo. A oração do seu imaculado coração irá sustentar a sua oração e esses dias. E é por meio dela que o Espírito Santo descerá sobre ti com plenitude que nunca conhecesses. Amém? Amém. Portanto, clama pelo Espírito Santo através do doce nome de minha mãe. E ele continua dizendo assim: filhos da Imaculada, permita que ela te forme e te ensine. O nosso sim precisa de ser formado, a nossa vocação precisa de ser respondida. Assim tu começarás a viver na plenitude do Espírito Santo, de um modo que nunca experimentastes antes. Onde minha mãe é bem-vinda e pode realizar sua obra, o Espírito Santo é derramado em imensa abundância. Meus irmãos, a nossa vocação, ela está aqui. A nossa vocação de aliança de misericórdia, ela precisa de estar sendo gerada por esse ícone que Deus nos deu, que é a dona da nossa casa. Na aliança de misericórdia, nós precisamos a cada dia pedir esse Pentecostes de misericórdia. Amém. A cada dia nós precisamos de estar unido a Maria. Missionário que não está unido a Maria não aguenta, porque é pesado, né, Tati? Porque é pesado. É ela que nos ensina,
é ela que nos orienta, e isso é promessa de Maria desde a fundação da Aliança de Misericórdia. Quando os padres estiveram em Medjugorje, no ano de 2000, Maria disse para eles, através da vidente, da Visca: deem um passo de cada vez, e eu estarei ensinando cada coisa. Então, o que a gente gostaria, né, Padre Douglas? Que ficasse gravado no nosso coração nesses 25 anos. Maria é a dona da casa. Ela é nossa mãe, ela é nossa fundadora. E ela nos convida a olhar para o coração de Jesus, porque ela não quer que a gente olhe para ela, quer que olhe para o filho dela. E que a gente viva esse batismo de misericórdia a cada dia, a cada hora, para que a gente possa responder com força a nossa vocação. Eu pedi para o Júlio, vai sair, Júlio? Porque no início da comunidade, quem estava no início da comunidade aí, até uns 2005, quem estava? Levanta a mão quem está aí, ó. Quem lembra do Padre Antonello cantando Maria Criatura Bela? Você lembra? Então nós vamos escutar, é uma música que faz parte do nosso carisma, onde é uma música em italiano, mas dá para a gente aprender a cantar o refrão, para a gente pedir, pela intercessão de Maria, pela intercessão da Imaculada do Espírito Santo, esse Pentecostes na nossa vida. Meus irmãos, olha para quem está do seu lado e falou assim: meu irmão, se você ainda não mudou de vida na aliança, se você ainda não mudou de vida na aliança, você precisa mudar. Você precisa mudar. Porque nós precisamos de um Pentecostes. Porque nós precisamos de um Pentecostes. E é esse Pentecostes que transforma a nossa vida. E é esse Pentecostes que transforma a nossa vida. Vamos ficar de pé, porque vocês estão dormindo? Quem está dormindo aí fala eu. Eu tinha certeza. Se o Padre Antonello estivesse aqui, sabe o que ele ia fazer? Ele ia falar para você segurar na mão da pessoa que está do seu lado, fechar os corredores, tudo assim, darem as mãos. Porque um detalhe muito importante da Imaculada é que, claro, não dá para reproduzir isso numa imagem, né? Mas a Imaculada, ela não está parada, ela está correndo em cima da humanidade, ela está correndo sobre o mundo. Porque, diga comigo, o anúncio da misericórdia, o anúncio da misericórdia é urgente. É urgente. É um caso de vida ou morte. É um caso de vida ou morte. E por isso a Virgem Imaculada, ela dança. Então, enquanto a gente canta, você não vai saber a letra mesmo da música. Então você dança, junto com o seu irmão aí que está do seu lado, tá bom? Eu vou pedir para a nossa equipe de comunicação também registrar esse momento, porque aí logo depois que acabar esse momento nós vamos mandar para o Padre Antonello para a gente agradecer a Deus pelo dom da vida desse nosso pai espiritual também. Amém? Vamos lá? Bella, come un fiore tace nel suo nulla, copre tutto un mantello di neve, bella come la luna. Tu sei la madre, madre dell'umanità, eppure madre
Madre del Creatore, creazione, frutto dell'amore, sei qui tra noi. Estás aqui entre Cantiamo nós. a te nell'armonia. Cantamos contigo na harmonia. O teu caminho ci guida nos leva ao paraíso. Siamo qui con te, noi ci lasciamo portare da te. Maria, nostra mama, Maria, nostra mamma, plena de amor. d'amor. Sei qui tra noi, cantiamo a te nell'armonia, nel tuo cammino ci guidi al paradiso. Siamo qui con te, noi ci lasciamo portare da te. Maria, nostra mamma piena d'amor. Maria, tu sei la madre, madre dell'umanità. Eppure, Podemos ir balançando o nosso corpo junto com Maria. Ela, a mãe da aliança. Creazione, frutto dell'amore, sei qui tra noi, cantiamo a te nell'armonia. O teu Nel caminho tuo cammino nos leva ao ci paraíso. guida al paradiso. Siamo qui con te, noi ci lasciamo portare da te. Maria, nostra mama, Maria, nostra mamma piena d'amor. Sei qui tra noi, cantiamo a te nell'armonia, nel tuo cammino ci guidi al paradiso. Siamo qui con te, noi ci lasciamo portare da te. Maria, nostra mamma piena d'amor. Maria, nostra mamma piena d'amor. Em cada encontro, a gente cantava isso e o Júlio tá emocionado. Tá difícil cantar. Porque, irmãos, podem sentar mais um minutinho e a gente Deixa já eu vai rezar. só roubar rapidinho uma coisa. Pode sentar, da mesma forma. Ô, gente, se vocês querem um sinal de que Deus é misericórdia, é isso que vocês estão vendo aqui, ó. Eu e a Eveline de mão dada, abraçado e dizendo o quanto a gente se ama. Porque a gente brigou que nem cão e gato no começo da comunidade. Eu era um jovem de 19 anos, topetudo, apesar de não ter cabelo, muito orgulhoso, arrogante. E a Eveline me ajudou a me emendar bastante. E por isso eu chocava muito com ela. Mas ela nunca desistiu de mim. Na Aliança de Misericórdia a gente nunca desiste um dos outros. E quando eu quis desistir, um dia eu entrei no escritório do padre e falei para ele: padre, eu vou embora porque eu faço todo mundo sofrer. Eu dou problema para todo mundo, padre. Eu só atrapalho a comunidade. E eu falei para o padre: eu desisti de mim mesmo. E o padre Antonello disse para mim: você desistiu, mas eu não, então você fica. Foi difícil ficar, principalmente tendo que lutar com os meus próprios pecados e as minhas próprias fraquezas. Mas foi lutando em comunidade, contando com a vida dos irmãos. Hoje a gente trabalha junto, a gente é muito feliz por isso, a gente se ama muito. A Eveline é como uma irmã
bem mais velha do que eu. Eu confirmo que ela não vai estar aqui nos 50 anos, ela já vai estar no paraíso intercedendo, porque eu vou fazer as exéquias. Amém. Eu vou fazer as exéquias dela, eu prometo, ainda, isso. Mas queria declarar meu amor por ti, minha irmã. Amém. O quanto a sua vida é preciosa. Amém. Para esse carisma. Também te amo. A gente é fruto da misericórdia, né, Júlio? Gente, agora eu me embananei, eu não sei o que eu ia dizer. Vai, Douglas. Vamos lá, né? Quem sabe faz ao vivo. Mas, meus irmãos, a vida é feita disso. Da nossa história, que ao longo desses 25 anos, continua sendo conduzida e desenhada por Deus. Através desses irmãos que deram o primeiro sim, de nós, que demos algum tempo depois, mas de vocês que continuam dando sim. Portanto, vamos continuar com essa linda família, confiantes, unindo nosso sim ao sim de Maria, para gerar nesse mundo um novo tempo, conduzidos e gerados no ventre dela. Amém? Lembrei o que eu queria dizer. Pronto, deu certo. Deu certo. Em cada encontro, em cada momento, eu não sei os missionários da comunidade de vida se lembram disso, mas teve uma profecia que dizia: antes de você entrar na casa, na sua casa onde você vai morar, primeiro coloca a dona da casa. Em cada grupo, em cada reunião, em cada momento, coloque a dona da casa. Porque é através de Maria que o nosso sim vai ser fecundo pela ação do Espírito. Meus irmãos, nós somos filhos de uma mesma mãe. Porque ela nos chamou no mesmo carisma. Cada um de um jeito diferente, né? Você olha assim, ó, uns bonitos, o povo lá do Ceará bonito, o povo de Manaus bonito, o povo da República Dominicana bonito, os mineiros mais bonitos ainda, né, gente? Mas nós somos filhos da mesma mãe e a nossa vocação precisa de ser respondida a gente olhando para ela. Senão, a gente vai estragar esse carisma tão lindo que Deus nos deu da aliança de misericórdia. E vamos rezar? Vamos rezar. Você pode ficar em pé. E eu queria só partilhar uma pequena experiência que eu partilhei com a Eveline quando a gente estava se preparando ali na capelinha. Uma das primeiras vezes que eu vim na Aliança de Misericórdia foi em 2007. O grupo lá começou em 2006, eu vim um tempinho depois. Lá no ginásio do Ibirapuera, no encontro que a gente tinha do Misericórdia Fest. E eu era um jovem de 14 anos, eu acho que eu tinha na época, né? E aí eu lembro que eu dormi o Misericórdia Fest quase inteiro, né? Eu aproveitei quase nada. Adolescente, não é? Mas teve uma coisa que para mim foi muito marcante. Eles fizeram um show, eu gostava muito dessa coisa de show, né? De artes. Hoje em dia não tem mais nada de artista aqui, não é? Mas aí eu gostava muito disso e eles começaram a dançar e fizeram um momento de oração. Era um teatro, Ó Maravilhas, chamava esse teatro, né? E eu lembro que naquele momento a única coisa que me impressionou é que eu senti um forte perfume de rosas. Acabou. Foi a minha única experiência do fim de semana inteiro. E ao longo dos anos, em muitos momentos, eu me senti confirmado por Maria. Quando eu fui ordenado padre, quem me conhece sabe que foi providência de Deus, não é verdade? Deus, Ele antecipou a minha ordenação. Eu fui ordenado e ainda continuei um ano inteiro estudando, não é? Deus me queria padre, não é? E aí eu lembro que na correria, eu pedi para o padre João Fernando fazer a primeira homilia da missa que eu ia celebrar. Ele falou: o que você quer para a sua missa? Eu falei: padre, não sei, eu só quero celebrar a missa, né? Só quero dizer Jesus, né? E Ele vai descer, só isso, né? Ele falou: não, você não pensou em nada? Aí eu lembrei de um texto que eu li do Frei Eugênio Maria, que a Vivi, minha irmã, me deu, e dizia assim: eu sou padre para toda a eternidade. Esse desejo é tão bonito em mim, Jesus, que o Senhor me escolheu, nananã. E amanhã, a minha voz, era o dia que ele ia celebrar a primeira missa, tu virás. E todos os dias será assim. E ele fala: Jesus, seja todos os dias o meu amanhã. E no final ele se consagra a Nossa Senhora. A tia consagra o sacerdócio,
Aí eu lembrei disso quando o João me perguntou, eu falei, eu quero me consagrar a Nossa Senhora. Faz o que quiser, no fim da missa tem que ter a consagração, né? E aí uma amiga do Rio foi na minha ordenação, não me deu presente nenhum. No domingo de manhã, eu nem sabia que ela ia lá. Ela chegou com uma caixa desse tamanho e tirou a imagem da Virgem Maria. Nós precisamos insistir. Aquele primeiro sim de um adolescente de 14 anos que só sentiu o cheiro de rosas no momento de oração, foi conduzido por Maria para ser um filho predileto. Nós precisamos ser fiéis ao nosso sim. Eu te convido a fechar os teus olhos. Você sabe quando foi o sim cronológico que você deu a Deus, aquele dia, aquela hora, aquele lugar, aquela experiência, aquele retiro. Mas eu queria nessa tarde, guiados, conduzidos pela graça do Espírito, pedir ao Espírito Santo de te dar a capacidade de compreender o sim cairótico. Qual é a graça que o teu sim comporta? Quantas pessoas são alcançados pelo teu sim, pela tua missão, pela tua localidade? Que o teu sim seja gerado como o sim de Maria, para frutificar, para continuar dando cumprimento ao projeto de salvação, ao plano de salvação do nosso Deus. Ele precisa da chama do nosso coração acesa. Por isso nós queremos cantar e rezar, renovando o nosso sim a Jesus pelas mãos da Virgem Maria. Reunidos aqui num cenáculo de amor. Vai dando a mão para quem está do seu lado. Vamos pedir Pedimos junto forças esse Espírito pelas mãos de Maria. Cante forte. Ela conhece bem todos seus queridos filhos. Levanta a mão do Filho de Maria. E não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão